Bem-vindos ao Sob Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador. Hoje o nosso convidado é Luís Montenegro, foi durante vários anos líder da bancada parlamentar do PSD. Parte desse trabalho foi feito sob a liderança de Pedro Passos Coelho. Agora é, para além de ter sido um destacado crítico da direção do Rui Rio, agora é um candidato assumido à liderança do PSD. Eu sou o Pedro Benevides, editor de política do Observador, e nesta entrevista vai estar também o Rui Pedro Antunes, jornalista de política do Observador, que acompanha tudo o que tem a ver com o PSD. Luís Montenegro, bem-vindo ao programa. A partir de agora está sob escuta. Luís Montenegro, o Governo acabou de anunciar uma das novidades do próximo Orçamento do Estado e que tem a ver com o reforço de 800 milhões para a saúde, redução da dívida, a contratação de mais de 8 mil profissionais, isto tudo para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Como é que o candidato à liderança do PSD olha para este anúncio? É uma boa notícia, como o Primeiro-Ministro andou a prometer? Bom, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que aqui estou. Essa notícia é sobretudo uma confissão de falhanço, visto que este Governo e este Primeiro-Ministro exercem funções há mais de 4 anos e parece que só agora despertaram para a necessidade de olhar de outra forma para a prestação de cuidados de saúde em Portugal. Havia condições para o fazer antes? Havia condições seguramente para fazer muito mais e muito melhor e para distribuir o investimento público de uma forma mais equilibrada e mais justa. Isso não foi feito. E a verdade, eu ainda não conheço, isto foi anunciado há pouco tempo, não conheço o desenho final desse programa, mas já percebi que grande parte deste reforço financeiro é absorvido para pagamento de dívidas em atraso. Não estou a dizer que não seja necessário, que é, mas é mais um sintoma daquilo que foram os últimos 4 anos de gestão do sistema de saúde. Foi o retomar da acumulação de dívidas e, portanto, de asfixia de todos os operadores e fornecedores do Estado a este nível, que se refletem muitas vezes em deficiente prestação de cuidados de saúde aos cidadãos. E, por outro lado, também, a outra vertente, tanto quanto percebo, é a contratação de pessoal, vista já num plano ou numa expectativa de 2 anos, portanto o Governo já está a anunciar um plano para 2020 e 2021, é sempre este hábito socialista de projetar para a frente, muito para a frente a execução dos planos, mas isto também significa que todas as promessas que entretanto tinham sido feitas ao longo dos últimos tempos não foram cumpridas. Porque quantas vezes já ouvimos o Primeiro-Ministro António Costa dizer, nomeadamente no Parlamento, mas não só, que tinha contratado mais médicos, que ia abrir concurso para contratar mais enfermeiros, mais auxiliares. A verdade é que parece que tudo o que estava por fazer, porque tudo vai começar de novo no Ministério da Saúde. Ora, eu creio que é muito importante que o Governo tenha, por uma vez, assumido este falhanço e assumido que os meios que é preciso dar ao Serviço Nacional de Saúde e ao Sistema de Saúde devem ser reforçados. Mas acho que há um problema de base que esta solução não vai resolver. É que este Governo é um Governo marcadamente complexado do ponto de vista ideológico e está, enfim, fruto das amarras que juntam o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, muito enfeudado na prestação de cuidados de saúde por serviços estatais, que creio que são o principal do sistema, não ponho isso em causa. O Estado tem a obrigação de garantir o acesso aos cuidados de saúde e tem a obrigação de ter uma rede de oferta de cuidados de saúde aos mais variados níveis. Mas isto está longe de satisfazer as necessidades da população, em particular da população mais carenciada. E aquilo que era bom que este Governo fizesse era contar com a iniciativa privada, com as empresas privadas de saúde e com a iniciativa do setor social, com as instituições particulares de solidariedade social, que prestam serviço público de saúde, conferindo acesso aos cuidados de saúde, que muitas vezes o Estado é incapaz de garantir, pudesse contratualizar com estes setores a forma de todos os cidadãos, e não só apenas aqueles que têm mais recursos financeiros, mais dinheiro, poderem também aceder a essa capacidade de resposta que está instalada hoje um pouco por todo o território nacional. É um defensor das PPPs, das parcerias público-privadas? Se elas refletirem maior qualidade, maior eficiência, menor custo para o Estado e um acesso generalizado aos cidadãos, não tenho nenhum problema em lidar com as parcerias público-privadas no âmbito da saúde, aliás, cujos exemplos são reconhecidamente bons exemplos. Por exemplo, aquilo que acontece, o que aconteceu nos últimos anos em Braga, é só ir lá e falar com as pessoas. Eu já visitei
Aliás, já tive até necessidade uma vez de ser assistido no hospital de Braga, e vejo muitas vezes o reconhecimento que as pessoas têm ao serviço que foi prestado enquanto a parceria público-privada esteve vigente, e não há razão para estar a mudar. As pessoas têm, aliás, receio que essa mudança possa refletir-se em prejuízo na oferta de cuidados e de tratamentos, cumprimento de prazos, enfim, de toda a organização que se reveste uma unidade de saúde. Prefere ir ao privado quando tem essas situações? Não, eu não tenho preferência. Eu prefiro ser assistido o mais rapidamente possível e da forma mais eficiente possível. Eu diria que quando me acontece a mim ou a algum familiar algum problema de saúde, nós tentamos recorrer à oferta que temos mais próxima e que garante mais qualidade. E desse ponto de vista eu tenho até uma grande confiança nos serviços públicos, no sentido em que são prestados por entidades do Estado. Já em muitas ocasiões tive como cidadão normal de recorrer a esses cuidados e, portanto, não tenho nenhum problema com isso. Há, aliás, uma grande capacidade do ponto de vista humano, de disponibilidade, de entrega, de qualidade de serviço. O que não há é capacidade para atender todos ao mesmo tempo. O sistema não tem capacidade para dar a resposta que é necessária, nomeadamente quando nós assistimos a um desinvestimento muito acentuado ao longo dos últimos anos, que penalizou os meios e a capacidade. Já o disse várias vezes que o SNS degradou-se muito e outros serviços. Eu recordo-me quando em 2014 disse uma frase que até se lhe colou à pele, de que o país está muito melhor, mas a vida das pessoas não está melhor. O que lhe pergunto é se admite que hoje, com o governo do PS, o país está melhor, porque os números de metas orçamentárias, etc., são melhores, e que a vida das pessoas também está melhor, ou não? Não, eu acho que estamos exatamente na mesma situação, mas não devíamos estar, porque em 2014 nós tínhamos acabado de cumprir um programa, aliás, estávamos em vias de acabar, melhor dizendo, um programa de assistência financeira de 3 anos, no decurso do qual tivemos de tomar medidas muito difíceis e pedir sacrifícios às pessoas. E por isso eu dizia que, apesar do país estar melhor, e estava melhor porque tinha deixado de estar em recessão, estava em crescimento, tinha deixado de ter um desemprego galopante e tinha iniciado uma trajetória descendente dos níveis de desemprego, as contas estavam equilibradas, o déficit público não era o déficit de 11,2 que o engenheiro Sócrates deixou ao país. Apesar disso, a vida cotidiana das pessoas não estava ainda a beneficiar desses efeitos. Mas já passaram 5 anos. Nós estamos há 5 anos a ter crescimento económico. Nós estamos há 5 anos a diminuir de uma forma acentuada. Não melhorou nestes anos. Diminuir de forma acentuada. Deixa-me só terminar o raciocínio. De forma acentuada o nível de desemprego. Houve até devolução de rendimentos. Só que há mais carga fiscal, só que há impostos indiretos em despesas que são diárias, como por exemplo os combustíveis, e há uma oferta menos eficiente, com menos qualidade dos serviços públicos. Portanto, infelizmente, 5 anos depois, o país não está tão mal como estava na altura da recessão, mas a vida das pessoas continua muito, muito difícil. O nível salarial em Portugal continua muito baixo, apesar da devolução de rendimentos, apesar das atualizações do salário mínimo nacional. Mas essa tem sido uma preocupação que o Governo tem destacado. A grande que verdade os salários têm de aumentar em Portugal. Pois, mas não chega a destacar. É preciso encontrar respostas para isso. Qual é a realidade que temos em Portugal? Hoje temos cada vez mais pessoas a ganhar o salário mínimo nacional e temos cada vez mais o salário mínimo nacional a aproximar-se do salário médio nacional. Então, qual é que é a sua solução se for primeiro-ministro? Imaginemos que ele ganha a liderança do PSD, que candidata-se a legislativas e que, por alguma razão, tem o poder nas mãos e pode ser primeiro-ministro. Não é por alguma razão. Não, eu estou a falar num cenário hipotético. Estou a falar num cenário hipotético que não se prevê nos próximos 4 anos, para já como estamos neste momento. Já falou, aliás, da possibilidade de estar... legislativas em 2023. Exatamente. Portanto, o que eu estava a dizer era traçar um cenário hipotético. Qual é que era a sua solução, Luís Montenegro, primeiro-ministro, para que os salários médios aumentassem? A minha solução é criar mais riqueza. O país tem que crescer o dobro ou o triplo do que cresce agora. E nesse sentido, quais são as prioridades? Nós temos um crescimento... Quais são as suas prioridades para promover esse crescimento económico? Eu já lhe digo. Nós temos uma situação em que temos um crescimento muito contido mesmo.
Nós temos 20 países em 28 na União Europeia com crescimentos económicos superiores ao nosso. Sim, nomeadamente, são estatísticas. Mas deixe-me só partir do contexto. Nomeadamente países que se comparam connosco em termos de densidade populacional, em termos de densidade de atividade económica, até mesmo do ponto de vista territorial. E, portanto, nós não podemos estar satisfeitos, como está este governo, por estarmos a crescer mais do que a França, do que a Alemanha, do que a Itália e do que o Reino Unido, que são as 4 maiores economias da Europa e que estão hoje a crescer menos, mas eles têm um nível de desenvolvimento muito maior do que o nosso. Portanto, nós não comparamos com esses. Também comparamos com esses, mas comparamos sobretudo com aqueles que estão a querer aproximar-se do nível destes países. Pronto. E desse ponto de vista, o que é que nós temos de ter? Temos de ter uma política fiscal mais atrativa para o investimento. Não há criação de riqueza se nós não tivermos mais investimento do que aquele que temos tido. Ora, nós tínhamos feito um acordo com o Partido Socialista, seguramente falaremos ainda de acordos com o Partido Socialista, Sim. Tínhamos feito a propósito da descida do IRC, que não foi cumprido por vontade expressa do Partido Socialista. O Partido Socialista, que está, repito, ligado ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, não acreditam na competitividade fiscal como fator de atração de investimento. Não acreditam na eliminação de muitos dos custos de contexto ou da amenização de custos de contexto por via a dar aos investidores maior segurança nos seus investimentos. Não acreditam, por exemplo, numa política mais discriminatória em termos territoriais para podermos ter maior coesão e podermos fomentar no interior do país investimentos na área industrial, na área agrícola, na área agropecuária, na área turística, que possam diversificar a nossa oferta em termos económicos e que possam atrair, hoje não só até investimento de capital, mas também mão de obra. Nós hoje temos em Portugal um problema de mão de obra. Temos falta de mão de obra em muitos setores de atividade. Nós temos de atrair, temos de fixar os nossos melhores, aqueles que qualificamos. Temos que chamar de novo aqueles que saíram de Portugal nos últimos anos e mesmo assim não chega. Nós teremos de ter em Portugal, mais ano, menos ano, e abrir as portas à imigração? Um programa de acolhimento de imigrantes e de imigrantes qualificados. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Acho que o país tem de olhar para a sua demografia, para a sua economia e tem de concluir que alguma coisa há de ser feita para nós termos uma economia competitiva. Repito, atração de investimento, política fiscal, política laboral que não tenha retrocessos relativamente à competitividade que é preciso também ter no mercado laboral, segurança, justiça, são tudo fatores de competitividade que nós podemos utilizar para poder acolher investimentos e isso também passa pela mão de obra. Se isso estivesse tudo no orçamento, na proposta de orçamento para 2020, de redução de IRC, uma aposta numa política agrícola, etc., todos os aspectos que referiu, o PSD devia abster-se ou votar a favor do orçamento ou é sempre contra? Se isso estivesse tudo no orçamento, o governo tinha que mudar de programa de governo. E não vai mudar. Mas não sei se me faz entender, quer dizer, não é uma questão. Nós não podemos olhar para uma proposta de orçamento do Estado a ver casuisticamente esta ou aquela medida. Nós votaremos o orçamento na especialidade e seguramente que o PSD votará favoravelmente muitas normas do orçamento do Estado e votará, independentemente de ser o Dr. Rui Rio, líder do PSD, ou independentemente de ser eu. Eu também votarei, como líder do PSD, a favor de muitas propostas do Governo. A questão aqui é que há uma linha de rumo, uma linha de orientação estratégica por base do orçamento, que só pode ser o programa do Governo. Se o programa do Governo for cumprido, nós não poderemos ser a favor, porque nós somos contra aquele programa. Não é mesmo assim tão diferente do PSD, não é? É muito diferente do ponto de vista, nomeadamente, da posição do Estado na sociedade, é muito diferente daquilo que nós preconizamos. E mesmo tendo explicado porque é que tem a posição de votar contra o orçamento, não as medidas casuísticas, como é que, e sabendo que há autonomia, obviamente, nestas decisões, como é que um candidato à liderança do PC olha para as declarações do Presidente do Governo Regional da Madeira, que disse que os deputados do PSD Madeira poderão viabilizar este orçamento? Olha, eu olho com relativa normalidade para isso, até porque, como já aqui referiu, fui líder parlamentar há 6 anos e fui confrontado também várias vezes com a necessidade de nós interagirmos de uma forma especial com os deputados que são eleitos pela região autónoma da Madeira e dos Açores, porque o impacto do Orçamento do Estado enfim, nas questões da governabilidade regional é elevado. Não vale a pena escamotear isso. É evidente que o orçamento tem impacto em todo o território nacional, mas nas regiões autónomas tem um impacto diferente, porque há um conjunto de competências que são exercidas do ponto de vista regional e que também dependem do financiamento
que é feito através do Orçamento do Estado. O que eu acho é que tem que haver aqui um diálogo tripartido, naturalmente um diálogo entre governos, isso é normal, o Governo da República, o Governo da Região, diálogo com os deputados eleitos por esse círculo e, naturalmente, com os partidos políticos que os representam. Aquilo que eu desejo é que isso possa ser feito de forma coordenada e de forma articulada. Eu, quando fui líder parlamentar, consegui sempre fazer isso, com exceção de uma vez. Foi a única em que não conseguimos, apesar de termos, na altura, uma articulação muito elevada. Houve depois uma diferente opinião final. Abriu processos disciplinares e creio que na altura um deputado teve que sair da presidência de uma comissão, ou o coordenador da comissão, Hugo Velosa. Ou seja, quando os deputados da Madeira votaram em sentido... Não houve nenhuma sanção em termos disciplinares no grupo parlamentar. O que houve efetivamente foi o acionar do mecanismo parlamentar do ponto de vista da nossa organização. Mas eu devo dizer que... Mas o não líder parlamentar Rui Rio deve fazer isso caso votem contra o sentido de voto. Se calhar não expliquei o suficiente. Nós temos mecanismos, inclusivamente, para levantamento da disciplina de voto. Nós, naquela ocasião, eles não foram cumpridos, mas noutras ocasiões foram. Eu tive durante os 6 anos em que fui líder parlamentar algumas situações em que deputados votaram de maneira diferente do grupo parlamentar, autorizados pela própria direção do grupo parlamentar. E, portanto, eu quando digo que tem que haver um diálogo tripartido, é possível, eu não encaro isso como uma coisa do outro mundo, é possível que os deputados eleitos pela região autónoma da Madeira, por exemplo, possam ter uma posição diferente se isso resultar de um entendimento com a participação também da direção do grupo parlamentar e da direção do partido. Isso é possível, nós temos mecanismos para o fazer. Espero que não seja necessário, haver qualquer tipo de intervenção disciplinar, como é evidente, não há nenhum interesse nisso. A situação ainda por cima é diferente daquela que nós tínhamos na altura. Nós hoje não temos a responsabilidade de governar o país e, portanto, é preciso atender a todos os interesses que estão em presença e à própria filosofia autonómica que nós temos no PSD. Sinceramente, acho que há espaço para que, dentro deste diálogo, as coisas possam ser medidas. Mas também eu não estou certo que este governo irá tratar a Madeira e as questões da região autónoma da Madeira com tanto benefício quanto aquele que pressupõe um voto favorável dos deputados do PSD da Madeira. Até porque, se isso acontecer, será talvez um pedido de desculpas do Dr. António Costa para aquilo que andou a fazer nos últimos anos, em particular no último ano, em que se intrometeu de uma forma muito visível e muito notória nas eleições regionais, em que deu a cara e liderou a oposição ao PSD nas eleições regionais. O candidato de António Costa acabou por perder. O candidato até parecia ser mais o António Costa do que Paulo Cafofo. Eu acho que quem perdeu verdadeiramente as eleições regionais foi o Dr. António Costa. Ele perdeu na Madeira e se calhar agora quer se redimir dessa derrota. Eu acho que se for a favor e a benefício dos madeirenses e do cumprimento das várias promessas que estão em cima da mesa, desde logo da concretização do investimento do Hospital do Funchal, da questão da comparticipação nas viagens entre residentes e mesmo da concretização do projeto da ligação marítima, se tudo isso for agora objeto finalmente de concretização, naturalmente que a Madeira terá alguns argumentos para poder até internamente no PSD defender essa posição. Temos muitos temas para abordar. Há um tema que tem estado na agenda política, que é a questão da regionalização. Independentemente da forma como o processo está a ser conduzido, o Luís Montenegro é a favor ou é contra a regionalização? Eu acho que o debate não tem atualidade, com franqueza. Tenho uma posição muito firme sobre isso. Nós temos um processo de descentralização hoje da administração central para a administração local e intermunicipal. É um processo que está a meio, é um processo que não está concretizado. É aliás, um processo que tem várias objeções dos destinatários da descentralização, que são os autarcas. Eu fiz uma pergunta mais clara. Eu disse, independentemente da forma como o processo está a decorrer, e podemos até falar sobre isso, eu queria saber se o Luís Montenegro é ou não é um regionalista. Eu não tenho uma posição contrária à regionalização. Acho que ela neste momento não se justifica. É a favor da regionalização, mas não agora. Acho que ela não se justifica. Repare, não é uma questão de ser a favor ou ser contra. Nós temos que contextualizar as decisões. Hoje, fazer a regionalização, do meu ponto de vista, é um erro. Falar dela é um erro, do meu ponto de vista. Eu creio que nós não podemos andar a brincar com o país. Nem podemos andar a brincar com a administração pública. O país tomou uma decisão, ainda por cima na base de um acordo entre os dois grandes partidos. Fala-se tanto dos acordos estruturais e dos acordos de longo prazo. Se há um
que está hoje vigente é o da descentralização. Nós temos de concluir esse processo e temos de avaliar as consequências que ele tem na vida das pessoas e no cumprimento das funções do Estado, da administração. O que me parece absolutamente fora de tempo é, na mesma altura em que nós estamos a transferir competências para os municípios, a transferir competências para as associações intermunicipais, queremos criar um novo patamar de poder com uma legitimidade política própria que não se sabe que competências é que vai exercer. Vai buscar mais competências à administração central? Quais? Ou vai buscar competências aos municípios e às associações intermunicipais? Quais? Os autarcas querem perder o poder que estão agora a ganhar, não querem este, vão ser obrigados a fazer um processo contra o qual estão. Esta é a discussão que eu queria ter hoje. Vamos aprofundar este processo descentralizador. Vamos perceber se ele dá resposta ou não às necessidades das pessoas. E depois podemos concluir se justifica ou não justifica implementar regiões administrativas. Eu, se for hoje, não tenho dúvidas que não me parece-me, aliás, inquinar o processo todo. Sinceramente, acho que... Portanto, se fosse hoje, votaria não... Votaria não convictamente. Proposta... Votaria não convictamente. Mas não deixa que... E devo dizer... Não fecha a ideia para um futuro se provar que pode ser uma solução... Com certeza, quer dizer, mais interessante. Não sei daqui a quantos anos então, podemos discutir isso. Para terminarmos mas acho a primeira que temos que ter uma concretização deste processo e uma avaliação deste processo. Imagine que este processo de descentralização traz benefícios efetivos às comunidades, ao eleitor, ao cidadão, no acesso aos principais serviços públicos, por exemplo. Imagine que este processo é um sucesso. Este processo de descentralização de competências nos municípios e nas associações intermunicipais. Vamos perturbá-lo depois com regiões administrativas? Ou então imagine que este programa é um insucesso. Se calhar aí justifica-se uma outra avaliação. O que nós não podemos é querer tudo ao mesmo tempo. Eu fico até um bocadinho perplexo com a forma como, com alguma ligeireza política, devo confessar, o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista parece que querem distrair as pessoas, confundindo tudo, metendo ao barulho depois a criação de legitimidades diretas de presidentes de comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Não percebo exatamente em que contexto, ou mesmo a legitimidade direta das áreas metropolitanas, mas não das associações intermunicipais. Eu acho que se lançam essas ideias um bocadinho para distrair o país de outras questões bem mais prementes à vida das pessoas, como por exemplo as da saúde que falámos, mas outras como, por exemplo, a dificuldade hoje de acesso à habitação por parte dos jovens. É preciso lançar esse tema na sociedade portuguesa. Hoje em dia, um jovem, individualmente ou em termos familiares, que queira constituir família e iniciar a sua vida, que meios tem para comprar uma casa, por exemplo, em Lisboa e no Porto? Nem para arrendar, tão pouco. Devíamos ter um programa hoje específico em Portugal, nomeadamente nas zonas que são mais procuradas, para poder garantir o acesso de habitação, nomeadamente à população jovem, mas não só. À população que tem que ter mobilidade para poder desempenhar as suas profissões. E parece que nada disto se discute em Portugal, porque anda tudo um bocadinho tomado por esta discussão da descentralização, da regionalização. Avança-se hoje, não se avança, hoje defendias, amanhã já não defendes, hoje a eleição é para as áreas metropolitanas, amanhã é para as CCDRs, e andamos nisto, andamos a lançar ideias para o ar. É uma manobra de distração. Uma última pergunta antes de terminarmos esta primeira parte. Na questão do IVA de eletricidade, que também tem estado a ser discutido publicamente, o PSD tem uma proposta para essa redução para os 6%, tal como o Bloco de Esquerda e como o PCP. Fala-se da possibilidade de uma chamada coligação negativa. Acha que é um caso que justifica que o PSD se coloque ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP, ou acha que se pode estar perante um novo caso dos chamados professores, como vimos depois PSD e CDS junto aos partidos da esquerda? Ponto número 1. A minha opinião sobre o IVA é que nós devemos repensá-lo de uma forma global e devemos, do meu ponto de vista, simplificá-lo. Já tive a ocasião de dizer... Taxa intermédia, taxa máxima... Já tive a ocasião de dizer que a minha perspectiva é que se possa fundir a taxa intermédia com a taxa máxima, que não devemos andar todos os anos a discutir o que é que fica nisto e o que é que fica naquilo, para estabilizarmos as taxas no IVA e podermos ter um regime simplificado. Ponto número 2, o PSD tem uma proposta que corresponde àquilo que está no seu programa eleitoral e, portanto, desse ponto de vista, o PSD tem toda a legitimidade para apresentar a proposta. Ela foi sufragada no seu programa eleitoral. E, ponto número 3,
Não é o PSD que tem que ir atrás do PC e do Bloco. É o Governo e os seus parceiros que têm que avaliar a proposta do PSD. Portanto, desse ponto de vista, o PSD não tem responsabilidade. Negativa. Não. Quem tem de tratar desse assunto é o Dr. António Costa. O Dr. António Costa é que tem suporte político-parlamentar no Partido Comunista, no Partido Ecologista aos Verdes, no Bloco de Esquerda, no PAN e no LIVRE. É o voto deles que está em causa. O voto do PSD é conhecido, pois o PSD está apenas a concretizar uma proposta eleitoral. Gosta ou não se gosta da proposta. Ponto número 3. Eu vi hoje uma carta do Sr. Primeiro-Ministro enviada à Comissão Europeia a propósito precisamente do IVA da eletricidade, no fundo a propor aqui uma taxa diferenciada consoante o consumo, manifestamente a empurrar o assunto para a frente e a não tomar posição. Tenho, aliás, algumas não, muitas dúvidas relativamente a um sistema que é complicar em vez de simplificar. É precisamente o contrário daquele que eu defendo. Eu creio que o nosso regime fiscal e maiormente no IVA deve ser simplificado, não deve ser complicado. Acho que isto é uma fuga para a frente. Acho que é o Primeiro-Ministro a querer dar o argumento para que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda lhe vão dar a mão para resolver a votação da proposta do PS. Não foi talvez o candidato menos surpreendente quando se anunciou que ia avançar para a liderança do partido. Porquê é que não avançou nas diretas onde Rui Rio defrontou Santana Lopes? Porque entendi que não era o momento e, portanto, acho que tenho esse espaço de liberdade. Porquê? Não era o momento porquê? Porque tem uma visão para o país que anda a explicar neste período de campanha. Eu digo-lhe com toda a frontalidade e com toda a franqueza, como aliás digo todos os dias nas sessões que tenho com os militantes do PSD espalhados por todo o país, porque eles me perguntam também. Portanto, não há dúvida que a questão é muito pertinente. Porque eu estive durante 8 anos ao lado do Dr. Pedro Passos Coelho num projeto político que teve, enfim, o seu início, ainda estávamos na oposição, em 2010, depois tivemos o período da governação de 2011 a 2015 e depois tivemos o período de 2015 a 2017 que culminou nas eleições autárquicas. Esse ciclo político fechou-se em 2017 e fechou-se numa altura em que o Dr. Pedro Passos Coelho entendeu não ter condições, não querer continuar e, portanto, dar a oportunidade interna a outras pessoas que tivessem, enfim, ideias diferentes e até que não tivessem uma associação tão direta a esse ciclo para poderem, no fundo, corresponder a recuperar de confiança dos portugueses. Não que nós tenhamos ou tivéssemos perdido as eleições legislativas, que nós as tínhamos ganho, mas não tínhamos condições parlamentares para poder suportar o governo. E eu entendi que era útil que o PSD também tivesse essa mudança, tivesse essa possibilidade de, com alguém que não tivesse uma ligação tão íntima com esse período, pudesse criar um novo ciclo no PSD. Independentemente de eu ter muito orgulho em tudo aquilo que nós fizemos nesses 8 anos. Tenho absolutamente... é para mim uma honra e um privilégio ter participado. Mas não quis processo. essa mudança de ciclo? Quis essa mudança de ciclo? Com certeza, porque os ciclos políticos nascem e acabam e enfim, e tem que se dar a oportunidade de eles se irem Mas a verdade regenerando. É que no Congresso, o chamado Congresso de Entronização do Rui Rio, lançou-lhe logo uma sombra nesse momento. Por uma razão muito específica. Isso não é condicionar um novo ciclo? Condicionar não vou fugir a isso, não é? Condicionar no sentido em que há uma opinião que é divergente. Mas é condicionar no sentido da pluralidade de opiniões e, no fundo, da reflexão coletiva que tem que ser feita. Eu, na altura, se bem se recordam, para além de algumas ideias que, enfim, formulei e apresentei relativamente aos desígnios programáticos que o PSD devia patrocinar e liderar nos anos subsequentes, eu, sobretudo, expus uma divergência estratégica de posicionamento, que é, aliás, aquela que hoje nos diferencia, continua a diferenciar a mim e ao Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio deu na campanha das últimas diretas, não nesta o enquadramento já é outro, porque ele entretanto já foi julgado, inclusivamente pelo povo, deu uma nota de que o PSD devia ter uma postura nas palavras dele, de recentramento e de disponibilidade permanente para poder acordar coisas com o Partido Socialista. E eu disse-lhe que quem tinha que se recentrar não era o Partido Social Democrata, nós não tínhamos saído do centro, nós estivemos sempre no centro político. Quem saiu do centro político foi o Partido Socialista, que se juntou à extrema-esquerda, ao Partido Comunista e ao Bloco.
Para haver entendimentos entre o PS e o PSD, o que é preciso é que o PS se recentre, não é que seja o PSD a recentrar-se. E eu disse-lhe que a estratégia que ele estava a prosseguir ia criar uma percepção de centralidade política à volta do PS que não é verdadeira. E isso ia ter consequências eleitorais. Eu disse-lhe que era um erro. Disse-lhe até, a expressão que eu usei foi que era um suicídio político. Porquê é que não deixou ir a eleições antes de desafiar a sair? Precisamente por isso, porque eu tinha a responsabilidade de chamar a atenção antes do erro ser cometido, não era depois. Depois é fácil, isso é o que fazem os treinadores de bancada, que é esperar pelo final do jogo e depois dar palpites relativamente à equipa que devia ter entrado em campo e relativamente àquilo que devia ser a estratégia e a tática para o jogo. É uma oposição leal. Completamente leal. Eu não posso aceitar de maneira nenhuma que me acusem do contrário. Eu fui frontal, leal, no sítio certo, na reunião magna do partido. E mais, e eu disse inclusivamente ao Dr. Rui Rio nessa altura, que confiava que ele percebesse isso e que pudesse programar as coisas de maneira a evitar essa consequência. Infelizmente, ele não me deu ouvidos, fez aquilo em que acreditava, eu tenho que respeitar isso, ele tinha toda a legitimidade para o fazer e executou o seu programa. Eu, a meio do percurso, tornei a chamar a atenção, tornei a dizer-lhe, nós estamos a ir pelo caminho errado, e estou mesmo convencido que é isso que hoje penaliza muito o PSD. O PSD deve ser, na sociedade portuguesa, um partido alternativo ao socialismo, ao comunismo e ao bloquismo. Deve ter uma perspectiva de exercício que corresponde ao seu programa político. Isto não é só tática política, isto não é só mexer as pedras. Isto tem políticas por base disto. Nós defendemos um sistema de saúde diferente daquele que defende o Partido Socialista. Nós defendemos um sistema de educação diferente do que defende o Partido Socialista. Nós defendemos um serviço público de transportes diferente do que defende o Partido Socialista. Nós olhamos para os serviços públicos atendendo à prestação do serviço ao cidadão e não ao prestador. Nós não estamos preocupados com quem presta, embora isso também seja importante. Mas não é a primeira preocupação. A primeira preocupação é dar uma resposta às pessoas. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós hoje estamos aqui porquê? Nós estamos aqui porque nos anos de governação de Cavaco Silva, de 1985 a 1995, que foram os anos de maior progresso e desenvolvimento do país, onde nós tivemos um programa político que foi verdadeiramente transformador, que foi verdadeiramente impulsionador de reformismo no país, se fez uma revisão constitucional que acabou com a irreversibilidade das nacionalizações e se abriram vários setores de atividade à iniciativa privada, a começar pela comunicação social. Mas é muito curioso que o Partido Socialista esteve contra, apesar desse incremento ter hoje uma naturalidade completa. Todos nós hoje somos confrontados com órgãos de comunicação social privados, televisivos, radiofónicos, de jornais digitais. A questão que se coloca é esta. Nós abrimos no fundo, o mercado, no caso concreto, um mercado especial, mas quem é que presta o Serviço Público de Informação? É só a RTP e a Antena 1? Ou o Observador, a SIC, a TVI, a CMTV não prestam serviço público? Prestam. Não é por serem privados que o serviço não é público. O serviço é público porque está-se a garantir liberdade de informação, liberdade de acesso às notícias, de uma forma independente e de uma forma rigorosa. Isto é transversal a todos os serviços públicos. Nós, quando precisamos de nos deslocar, volta a privatizar a TAP. Se for melhor para Portugal, e nós temos, por exemplo, na TAP, é um excelente exemplo. Quais foram as consequências das mudanças do governo do Partido Socialista? É que o Estado tem mais responsabilidades e manda menos. Repare bem, tem mais capital, mais responsabilidades e manda menos. E não consegue suprir várias lacunas no funcionamento dos serviços da TAP. A começar, por exemplo, das ligações aéreas entre o continente e as regiões autónomas, que é escandalosamente caro. É escandalosamente caro e é uma companhia que o governo socialista quis que fosse uma companhia pública. Ela não é maioritária porque é uma coisa única no mundo, é 50-50, mas com uma predominância pública e que não cumpre a primeira das obrigações, que é garantir não só o acesso a um bom serviço, como o acesso a um serviço acessível do ponto de vista financeiro. Deixe-me só dizer-lhe, a propósito dos transportes, que é um excelente exemplo. Eu, quando tenho que me deslocar numa carruagem de metro ou numa composição de comboio, a última coisa em que eu penso é se o comboio é propriedade do Estado, ou a carruagem, ou se o gestor é um gestor público ou um gestor privado. Aquilo que me preocupa é
ter acesso ao transporte a tempo e horas e com qualidade. Isso é que preocupa as pessoas. E é isso que é o serviço público. O serviço público é aquilo que é o efeito causado na vida da pessoa. Não é só o facto do prestador ser público. Já agora falou há pouco, e muito rapidamente, para não perdermos muito mais tempo nisto, que no início desse projeto de 8 anos o Pedro Passos Coelho admitia privatizar a Caixa Geral de Depósitos. E é uma coisa que exclui completamente ou não? Creio que não se coloca a questão, e creio que nessa altura também não se colocou. Ela foi uma questão que foi teorizada, mas eu sou defensor de que nós tenhamos um banco público que seja o garante da confiança no sistema financeiro e seja também o garante da confiança, nomeadamente das pequenas e médias empresas, em terem mecanismos de financiamento. Acho que a Caixa Geral de Depósitos tem um serviço público a prestar, no fundo também de influência do sistema financeiro, por forma a criar regras que sejam regras que observem, enfim, a avaliação dos riscos, mas que sejam potenciadoras de termos dinheiro suficiente na economia para haver investimento. As empresas precisam de apoio financeiro do sistema financeiro e a Caixa Geral de Depósitos deve dar o exemplo, deve, no fundo, estimular a que o mercado financeiro possa cumprir esse objetivo, que é dar as condições aos empresários de poderem prosseguir os seus investimentos. Já o citou aqui nesta entrevista, tem citado com alguma frequência Cavaco Silva, quer o seu governo, quer até declarações públicas que ele fez sobre o resultado das legislativas, em particular um artigo que publicou até aqui no Observador, dizendo-se triste e pedindo unidade ao partido. Mas o exemplo que ele deu não foi o seu, foi o de Maria Luísa Albuquerque. Isso acha que para o ex-presidente Luís Montenegro não é a pessoa certa para a liderança do PSD neste momento? Eu não vou ser eu a interpretar as palavras do professor Cavaco Silva, não que não saiba exatamente o sentido que ele lhe deu. Ele falou de pessoas que estavam disponíveis e indicadas para fazer parte das listas e que tinham sido retiradas sem que se percebesse porquê. Porque elas aportavam uma qualidade, de facto, muito significativa ao PSD. E eu estou absolutamente de acordo com ele. Eu devo dizer que entrei para o PSD em 1991, quando atingi a maioridade, e a principal razão, para além da componente ideológica, mas a principal razão que me motivava era precisamente a capacidade reformista que o professor Cavaco Silva tinha enquanto líder político e líder governativo. Acho que, já o disse, o maior projeto de desenvolvimento e de prosperidade do pós-25 de Abril são os 10 anos de governação do professor Cavaco Silva. Acho que nós o podíamos ter repetido se em 2015 as forças derrotadas não se tivessem juntado para evitar o prosseguimento do governo do Dr. Pedro Passos Coelho. Acho que ele conseguiria em Portugal um ciclo de desenvolvimento muito similar, mas objetivamente isso não foi possível pelas vicissitudes que nós sabemos. Mas acho que é olhando para o exemplo de Cavaco Silva que, primeiro, se demarcou do Partido Socialista. Não se esqueçam que ele acabou com o Bloco Central. Depois, autonomizou o projeto político de reforma, de transformação do PSD. Concretizou em leis em vários domínios. Portanto, Cavaco Silva é uma inspiração para a sua candidatura. É uma candidatura. inspiração para a minha candidatura. Assumo com toda a franqueza, com uma vertente eminentemente social-democrata naquilo que é a social-democracia portuguesa e o posicionamento do PSD. Estimulando a iniciativa privada, ter uma capacidade nacional de criar riqueza através da sociedade, das empresas, naturalmente com a regulação do Estado e com muita preocupação social. Eu vou-lhe dar aqui 2 exemplos muito simples. Foi o professor Cavaco Silva, nesse governo, que estabeleceu o 14º mês para os pensionistas, e foi também com o governo do professor Cavaco Silva que nós tivemos em Portugal o nascimento de um programa especial de realojamento, o PER, que erradicou as barracas que eram aos milhares nos grandes centros urbanos, que hoje, felizmente, não fazem parte nem da atmosfera, nem do ambiente urbano das grandes cidades, mas que faziam parte naquela altura. Portanto, é um governo com uma grande vocação de ser liberalizador na economia, mas ter uma grande preocupação com a justiça social, com a igualdade de oportunidades, com a capacidade que é o Estado de tratar as pessoas ou dar-lhes uma oportunidade independentemente da sua condição económica ou da sua condição em termos de residência no território. Vamos falar aqui de apoiantes que tem na sua candidatura. Um deles é Almeida Henriques, que agora apresenta a Câmara de Viseu e que agora se vê a braços com suspeitas. Saiu recentemente na imprensa de ter sido facilitador de negócios e ter recebido por isso quando já estava no governo e quando estava no Parlamento. Vê com preocupação
preocupação estas notícias que envolvem um apoiante seu e um destacado elemento do PSD? Eu sou, além dele ser meu apoiante, eu sou amigo dele, conheço muito bem. Não acredito que essas imputações possam vir a ser uma realidade, mas isso será um trabalho que, com toda a naturalidade, os órgãos de investigação criminal e a justiça em geral terão de fazer. O que eu posso dizer é que, ao longo de toda a minha vida política, todas as vezes que me cruzei com ele no Parlamento, enquanto ele foi governante e agora como autarca, se trata de uma pessoa extremamente qualificada, muito dedicada à prossecução do interesse público, com uma visão também ele muito reformista, muito transformadora, como aliás o trabalho dele à frente da Câmara Municipal de Viseu tem atestado. É um dos bons exemplos de uma Câmara e de uma região, de um território, que não estando à beira-mar, consegue captar investimento, consegue ter níveis de inovação muito significativos, consegue ter uma ligação muito profícua entre o ensino universitário e superior e o universo empresarial. Portanto, aquilo que eu espero é que tudo possa ser clarificado e que não se comprovem estas suspeitas. Se for líder do PSD, e uma vez que vai ser coordenador da operação das autárquicas do partido, defende também a mesma tese de que autarcas que estejam acusados não devem ser recandidatos? Eu defendo que, em cada caso, terá de ser avaliado, mas não vou penalizar autarcas que estão em exercício de funções só porque há suspeitas. Não estou a falar das suspeitas, estou a falar da acusação. Sim, mas não há nenhuma acusação sobre o Não, eu sei. Henriques, eu estou-lhe a dar-lhe um exemplo e agora pergunto-lhe, na consequência daquilo que estávamos a falar, se quando existir acusação para um autarca, não este especificamente, porque nós não sabemos como é que esse processo vai avançar, mas quando houver um autarca acusado, mesmo que seja um autarca que tenha obra que o Luís Montenegro aprecia, acha que tem resultados, admite que não possa recandidatá-lo por causa disso? Eu admito que essas situações têm que ser avaliadas caso a caso. Então não tem uma posição fechada sobre isso? Não tenho sequer uma resposta ao contrário. Eu não vou estigmatizar nenhum autarca em função de ele ser suspeito de alguma coisa que não está comprovada. Falar de acusações. Sim, mas repara, há acusações e acusações. É preciso ver qual é o contexto da acusação, qual é o contexto do crime que lhe está associado e, portanto, isso terá de ser feita uma avaliação, repito, com o próprio inclusivamente, e, portanto, não tenho nenhum estigma sobre os autarcas. Nós temos, creio que me deram essa informação por um dia destes, foi uma informação veiculada na Associação Nacional de Municípios Portugueses, segundo a qual há 200 e tal autarcas no país que são arguídos. Não sei quantos é que são acusados, isso não tem esse número, mas são arguídos. Alguns são pela inerência do cargo. Podemos só avançar, porque efetivamente os autarcas, em função devido às funções que têm, depois acabam por ser arguídos pela inerência do cargo. Mas há aqui uma questão. Eu acho que há 2 anos fizemos esta pergunta à campanha de Pedro Santana Lopes e também de Rui Rio, e nenhuma respondeu, embora todos clamassem por transparência. O que lhe pergunto é: quem é que financia a sua campanha? Quanto é que ela vai custar e quem é que são os principais financiadores? É relativamente simples. Nós estamos ainda a fechar o orçamento da campanha, embora já tenhamos despesas que foram feitas, ainda não foram pagas, mas basicamente a campanha vai ser paga por mim e por algumas pessoas a quem já pedi, todas muito ligadas à atividade política, colegas de partido, companheiros de partido. Não sei ainda se vamos abrir de uma forma mais generalizada, enfim, a possibilidade de termos alguns donativos de campanha, porque isso depende da necessidade que temos de ter ou não ter meios para satisfazer as despesas. O que eu posso dizer-lhe é que nós somos muito poupados, eu fui sempre muito poupado no exercício da atividade política. Sou, aliás, conhecido no meu grupo parlamentar por ser assim um bocadinho, eu não queria usar a expressão, mas... Forreta. Sim, por ser muito comedido, porque de facto acho que nós só devemos despender aquilo que é efetivamente necessário, não é? Há coisas que nós temos que pagar, as nossas deslocações, as nossas, às vezes um outro lugar de uma sala, uma outra forma de difusão da nossa mensagem, e as coisas não são gratuitas. Nós não temos muitos voluntários, mas temos pessoas que têm que ser ressarcidas até das despesas que fazem. Mas não creio que seja necessário um valor muito significativo. Creio que poderemos ser contidos
e poderemos não precisar de muito mais do que uma boa dúzia de amigos ou 2 dúzias de amigos e apoiantes para suprir essas O PSD despesas. tem tido alguns Mas atenção, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu vou tornar isso naturalmente a seu tempo público sem problema nenhum. O PSD tem tido alguns homens do aparelho, eu julgo que, ao referidos assim, Marco António está com Miguel Pinteluz. Miguel Relvas é seu apoiante? Ou apoia a sua candidatura? Eu vi um vídeo em que ele declara o apoio ao Dr. Miguel Pinteluz, ao engenheiro Miguel Pinteluz, e eu respeito isso. E, portanto, também não está a apoiar a sua candidatura paralelamente? Era o que faltava, quer dizer, isso também, então se uma pessoa declara apoio público a um candidato, a não ser que tivesse declarado a 2, mas não era muito normal que o fizesse. Um dos apoios que tem, de facto, é o de Rodrigo Gonçalves, que a maior parte das pessoas conhece por ler, eventualmente, nas notícias, tido como um dos maiores caciques de Lisboa. Enfim, há vídeos até de reportagens feitas aqui no Observador sobre a forma como isso se controlavam ali os votos em Lisboa. Isto é um apoio que engrandece a sua candidatura ou teve algumas reservas? Não, eu não posso ter reservas quando as pessoas me querem manifestar apoio, eu não posso ter reservas, eu não peço a ninguém para não me apoiar. Eu luto todos os dias por conseguir a confiança. Mas qual é a sua posição sobre o caciquismo de votos? Eu falo-lhe disso. Eu luto todos os dias por ter a confiança de todos os militantes, independentemente da sua condição e do sítio onde estão. Eu luto mesmo, eu vou a qualquer sítio. Eu não sou daqueles que fica só na esfera, no raio, enfim, mais próximo da minha casa ou do sítio onde me encontro. Eu vou todo lado. Rui Rio, isso é uma crítica lado. a Rui Rio. Eu já fui a Beja ou Alvito, vou ao Algarve, já fui a Bragança, vou a todo lado, não tenho nenhum problema com isso. E vou a sítios onde já tive 1.200 pessoas, como na Alfândega do Porto, ou sítios onde já não tive 40 ou 50. São as que podem participar. Infelizmente nós não temos uma uniformidade de participação e de militância em todo o território nacional. Temos sítios mais participativos do que outros. Mas todos são importantes e todos os votos são importantes. Relativamente a processos de, como se costuma dizer, de cacicagem, eu acho que eles são cada vez menos, felizmente para nós, e acho que eles devem ser, de facto, combatidos, mas combatidos numa perspectiva que é: não é propriamente mau que nós tenhamos muita gente e que tenhamos muitos militantes e que tenhamos muitas pessoas a participar. O que é mau é se essas pessoas participam por alguma razão que não seja a sua convicção política. O que eu gostaria de ter nos próximos anos no PSD era um novo período em que nós conseguíssemos atrair para dentro do partido as forças mais dinâmicas da sociedade, as pessoas mais dinâmicas na sociedade, de uma forma interclassista, como sempre fizemos no PSD, não olhando só à qualificação das pessoas. Há pessoas que são bons médicos, bons profissionais liberais, advogados, mas também há muito bons operários, muito bons trabalhadores por conta de outrem, que são mais-valias para o partido. Nós temos de fazer refletir na nossa militância e ao nosso lado aquilo que é o pulsar da sociedade portuguesa. E eu estou muito empenhado em conseguir fazê-lo. E isso passa também por qualificar os órgãos partidários, por qualificar as escolhas partidárias e por não as deixar, no fundo, condicionar por fenómenos que são anómalos. Agora, eu não quero referir a ninguém em particular, acho que tudo aquilo que se puder fazer para evitar militantes fantasmas, pessoas que são inacessíveis, só são acessíveis a determinadas pessoas porque só elas é que têm o contacto delas, coisas dessas, naturalmente, que eu pugnarei para que não aconteçam no PSD. Deixe-me, então, agora que estamos a chegar mesmo ao fim do programa, perguntar-lhe, está preocupado com o estado da direita em Portugal? Já disse que não contava com o Chega de André Ventura, mas se for líder do PSD, ele vai excluí-lo de qualquer solução governativa, ou admite que ele possa vir a ser um parceiro preponderante para formar essa maioria de direita? Eu acho que a primeira questão é esta. Portugal precisa de uma alternativa política ao socialismo. Precisa, efetivamente. É bom contará com quem tiver de contar para combater bom para essa a democracia maioria, portuguesa. O PSD. Eu creio que o PSD é, naturalmente, a força liderante dessa alternativa política. E deve pugnar por conseguir, como já tenho dito, uma maioria absoluta na Assembleia da República. E não é impossível. Ainda há bocadinho falámos do professor Cavaco Silva, que
começou com o resultado até Sim, de mas não maioria... voltou a conseguir mais maiorias absolutas para Cavaco Silva. Começou com o resultado de... Eu não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que é possível. Começou com o resultado Mas a de minha maioria pergunta era relativa. se não for eu já lá vou, possível mas essa deixe-me só, maioria. porque senão as coisas não se percebem. Eu acho que o professor Cavaco Silva começou com uma maioria relativa, depois teve 2 maiorias absolutas. A seguir a ele, nós, infelizmente, em Portugal, passámos 2 vezes pelo governo em situações que foram muito condicionadas. Nós fomos arrumar a casa que o governo socialista tinha desarrumado. E eu quero vender, no sentido positivo do termo, ao nosso espaço político, o objetivo, a convicção, a possibilidade que nós temos de mobilizar a sociedade portuguesa, não para sermos os corretores das asneiras que o Partido Socialista faz, mas para sermos os promotores do nosso programa político. Nós temos de ganhar as eleições pela positiva. E eu creio que nós o podemos fazer. Nós temos que compreender que isto é lhe dei possível. um tempo para expor a sua ideia, a pergunta era, se não o conseguir Se nós fazer não o e se conseguirmos, tiver uma maioria se nós não absoluta, os for possível conseguirmos, criar à se nós direita não os com um partido conseguirmos, como André Ventura, se fará negociações para isso? nós teremos naturalmente de procurar o apoio político que nos garanta uma maioria não socialista no Parlamento. E não exclui ninguém. E para isso, todos os partidos que estão, fundo à direita do Partido Socialista, são possibilidades, ainda que o Chega hoje não seja. E não é porquê? Porque tem no seu programa, no seu caderno, político, coisas que são inconciliáveis com o PSD. Mas na próxima legislatura pode ser. Eu não sei se pode ser, não sei se as propostas políticas vão mudar ou não. Eu acho que o PSD deve lutar por ter uma maioria. Se não conseguir uma maioria, deve naturalmente ter diálogo político com os outros partidos e com aqueles que têm mais identidade e mais afinidade com o seu programa. Mas essa maioria com o Chega do que com o PS, o Bloco de Esquerda ou o PCP? Não faço ideia. Se fosse hoje, não. Nem era possível com uns nem com outros. Não era possível do ponto de vista programático o PS, porque o PS tem uma visão do Estado e da sociedade que não é a que eu tenho e que o PSD tem. Também não era possível com o Chega, porque o Chega defende coisas que eu não defendo e que jamais poderão estar. Por exemplo, a pena perpétua. Não, o PSD não pode estar agora com um retrocesso civilizacional como esse no seu panorama. É impossível. Não, há coisas que nós não conseguimos já não aceitar. É uma equação, não consta da equação. Deixe-me perguntar-lhe, para terminarmos aqui esta entrevista, se perder estas eleições no PSD, admite que a sua ambição política ou a sua carreira política podem estar em risco? Não tenho nenhuma preocupação com isso, nem tenho nenhuma ambição especial, nem tenho nenhuma visão... Quer ser líder do PSD e ser primeiro-ministro. Não, mas no sentido em que tenho aqui uma carreira propriamente. Eu tenho um percurso político, respondi sempre por ele. Já ganhei, já perdi, já tive combates mais duros e combates, mais mas facilitados. Se perder estas eleições e se arrumar a carreira política, arruma e não tem problema com isso. Serei um militante de base e continuarei a exercer a minha profissão, que é aquilo que eu sei fazer. Luís Montenegro, muito obrigado por ter vindo ao Sob Escuta, o programa da grande entrevista do Observador, que regressa na próxima semana.